Alô? Olá! Ih, feliz aniversário, obrigado! Eu fiz aniversário, foi, né? Tamo bem. Yeah! Oi, gente, boa noite! Já tá passando gato aqui, ó. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilidade. Eu tô melhor? Olha só, eu tô um tanto melhor. Mas ainda tem asteriscos. Eu estou tossindo bem menos, mas ainda vou dar umas tossidinhas. Já vou pedir desculpa se isso atrapalhar muito a gravação, atrapalhar muito o ritmo da live. Tá melhor, mas não tá 100% ainda. Eu acho que semana que vem a gente já vai tá bem melhor. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Cara, vamos lá. Deixa eu começar a stream então dando opiniões. Cara, assisti Turning Red. Que coisa delícia de filme, né? Meu Deus do céu. Cara, muito gostosinho. Olha só. Eu acho que Turning Red tem... ele tem a coisa de ser pra gente bem nova. Que ele é um filme muito honesto. A forma como ele lida com... que ele tá lidando com puberdade, com menstruação, com mudança no corpo. A piada de que, ai meu Deus, eu estou fedendo agora. É muito real. Então muito bom. E pra mim, que sou velha, né, que já passei pela puberdade tem quase 20 anos, tem as referências todas, as coisas que os autores gostavam quando elas eram criança. Então, tipo, tem muita referência a Sailor Moon, tem muita referência a anime das antigas. Foi uma delícia de assistir. Essa estética de anime, década de 90, tava muito bom. Cara, foi fantástico. Eu super recomendo vocês assistirem. Se vocês não assistiram ainda, repara muito no uso de cor. Que filme bonito, gente, pelo amor de Deus. A gente fica até meio... Por que a Disney decidiu não lançar isso no cinema, né? Eu fiquei dividida, porque eu não tô indo no cinema ainda. Eu ainda tô de quarentena. E eu só pude assistir porque tá no Disney Plus. Mas aí, cara... Aí eu fiquei, putz, a galera merecia assistir isso no cinema. Que filme bonito, né? Mas enfim. Então, cara, amei de paixão. Que filme delícia. Então, fica a recomendação aí pra vocês. Né? Gente, deixa eu voltar pro roteiro. Hoje nós temos aqui como nossa voz da consciência a Laura. Oi, Laura. Tá por aí? Ai, meu Deus. Perdi minha voz da consciência. Não! Laura, não, vocês estão ouvindo a Laura? Eu não tô ouvindo a Laura. Não, a Laura avisar, a Laura saiu vocês avisam quando a Laura voltar. A Laura voltou. Tava funcionando até antes do... Tu tá me ouvindo? Peraí, eu sei o que aconteceu. Aconteceu de novo, peraí. Oi, Lau, fala comigo de novo. O chat tá me ouvindo, Sim, não? Meu cachorro tinha meu Deus, eu não tô ouvindo. Meu cachorro tinha perdido o controle, eu fui pegar o controle do cachorro. Perdi, peraí. Aqui, achei, pronto, oi. Agora foi, caraca. Você sabe o que é isso? Gato passando no meu teclado. Caralho. Ela dá mute na minha negócio de som. E eu tenho que ir lá e tirar, porque meu teclado tem uma função que ele baixa o volume, ele não só dá mute, ele baixa o volume pra 0. E eu fico perguntando, cara, o que aconteceu? Tá, pronto, tudo bem. Problemas técnicos resolvidos. Pronto, quem não tá ouvindo a Laura sou eu, né? Olha o desespero. Não, mas eu tava mutada também. O desespero Tá fazia sentido. Eu tava mutada também. Porque o Yukito tava latindo que nem um doido aqui. E aí meu Deus, o cachorro chama Yukito. Adorei. Muito bom. Gente, muito obrigado pelos subs. Já estamos no hype nível 2 e eu falando falando de Red aqui. Obrigada, gente. Bora lá. Eu quero não enrolar muito, porque hoje eu não vou poder ficar até as 10. Eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Então eu quero começar a falar sobre composição. Deixa eu fazer um canvas pra nós aqui. Eu quero trazer um questionamento pra vocês, tá? Photoshop, vamos, coopera, filho. Pera, assim que o Photoshop se comportar, eu mudo pro Photoshop. Obrigada, gente, meu Deus, obrigado pelos subs. Vocês são lindos. Eu espero que a aula de hoje seja
seja útil para vocês. É uma aula que eu pessoalmente gosto bastante. Composição é um assunto que para mim ele é muito massa, né? Então peraí que o Photoshop tá tendo todos os ataques aqui. Meu Deus. Nossa, ele tá afogando meu PC, eu não sei nem o que tá acontecendo. Peraí. Ai, picada, gente. Vocês são os lindos. Pronto, ó. Então, gente, ó, vamos lá. Eu vou dar um pouco de teoria pra vocês. Picada, gente. Eu vou dar um pouquinho de teoria pra vocês. E aí a gente vai abrir pra perguntas e respostas no meio da sessão, tá? Então segura aí que hoje vai ser um pouquinho mais denso. Na última sessão, tá? Me fizeram uma pergunta muito interessante. Que as pessoas falaram assim, ó. Existem... o que aconteceu? Tá faltando a legenda, né? Eu sabia que tá faltando alguma coisa. Pera aí. Antes de começar a aula, eu quero a legenda. Pera aí. Eu quero ser uma boa menina. Oi, testando. Pera aí. Deixa eu ver se atualizou ali. Aê! Pronto. Olha só. Sente só. Na última sessão, na última vez que a gente estava online, me fizeram uma pergunta que ela foi muito interessante. Aonde termina a técnica e aonde começa o conteúdo? Eu estava falando a respeito da qualidade do feedback que a gente pode fazer, né? E normalmente eu acho que vale muito mais a pena a gente receber feedback da técnica, de como que você está renderizando, de como que você está usando cor, de como que você está fazendo essas escolhas para sua arte, num geral, né? E aí veio a pergunta: se é sobre isso que você dá feedback, aonde que começa o conteúdo? E não é que a gente não pode dar feedback no conteúdo, tá? A gente tá criando histórias, a gente tá criando uma narrativa. E existem jeitos mais eficientes de você dar essa narrativa, de você criar essa história. Então você pode sim dar feedback em como a sua história está sendo contada. Mas esse feedback de narrativa, ele precisa de um pouco mais de conhecimento da parte da pessoa que está te dando feedback. Ela precisa sentar, precisa entender o que você está tentando fazer, precisa trocar ideia com o artista mesmo. Não costuma ser aquele feedback rapidinho de as duas pessoas de pé com uma pastinha aberta dando uma olhada rapidinho. Você precisa entender qual é o seu objetivo com a peça. E aí você começa a discutir quão bem sucedida ela foi, certo? Então, essa divisão essa divisão não costuma ser tão separadinha quanto a gente gostaria que fosse, tá? E não vai ser incomum vocês pegarem feedback com pessoas que não gostam do que você tá fazendo. E esse não gosta vai envolver um monte de coisa. Por um monte de coisa. Tem gente que, às vezes, honesto, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de desenhar as paradas sexy. Tem gente que não vai gostar de ver coisa sexy, tá tudo bem. Então, se você curte desenhar os peitão, se você for pedir feedback pra uma pessoa que não curte, ela vai falar, putz, podia ser um pouquinho mais proporcional, né? Podia ser um pouquinho mais... E nem sempre esse feedback é válido. Às vezes você tá construindo a sua carreira como um artista que faz not safe for work, por exemplo. E é isso que tá fazendo seu ganha-pão, é a forma como você desenha peitão, saca? Então não faz sentido pra você ir atrás disso. Num exemplo menos engraçado, né? É a coisa do cartoon versus realismo. Se você quer trabalhar para um estilão cartoon, se você quer trabalhar para uma Cartoon Network, por exemplo, não tem por que você pegar um feedback falando, olha, eu acho que você devia aprender a renderizar melhor. Eu acho que você precisava fazer mais realismo. Não é sua intenção, saca? Quando as pessoas argumentam sobre isso pra você, precisa estudar fundamento, você precisa estudar o acadêmico, tudo bem. Tá faltando estrutura no seu desenho, show de bola, esse feedback faz sentido. Mas quando a pessoa tá puxando o seu portfólio de um artista que já tá mais no meio do caminho e tenta começar a te dar feedback sobre o seu estilo, né, fica um pouco mais complicado de você aceitar isso, certo? Então,
dentro desse contexto. Quando você começar a mexer com composição a gente vai começar a mexer com a coisa do conteúdo. O que isso significa? Eu gosto muito... em português, você usa composição... O gato está derrubando tudo, por favor, não se assustem. Em português, a gente usa a palavra composição em 2 contextos. Um deles é a gente compor uma música, que é uma coisa que envolve poética, que vai envolver o lírico, que vai envolver qual a mensagem que você quer passar com a música. A outra composição que você faz é que você vai compor textos, você vai compor uma redação, por exemplo, né? Então, presta atenção. Quando você vai escrever uma redação, quando você vai fazer esse texto, né? A estrutura, a forma como você escreve, ela é bem clara. O que você precisa de técnica? Você precisa de uma letra legível, você precisa formatar o texto bem, então você precisa do espaço antes do parágrafo, você precisa separar as palavras, você precisa não interromper as palavras antes da hora. Aquele pessoal que coloca aquele espaço no meio da palavra, sabe? O pessoal não gosta desse tipo de coisa. Então, você precisa observar essas regras. Pra gente, em ilustração, observar essas regras de como escrever bem é o equivalente dos nossos fundamentos. Se você vai usar a perspectiva de um jeito... Ai, desculpa, gente. Você vai usar a perspectiva de um jeito mais realista, você vai precisar de observar bem as regras da perspectiva. Isso tem que estar bem ensaiado, isso tem que estar bem praticado. Faz sentido isso tudo? Mas o que você vai representar agora que você definiu o que vai ser a sua perspectiva? Vamos supor que eu vou fazer uma imagem de anjos caídos, e aí vai ter colunas gregas quebradas, e aí vai ter um céu de noite, e uma lua, e saca, um puta céu estrelado, e aí vai ter água no chão, então vai ter reflexo de tudo isso. Eu estou no mood Sailor Moon, né? E nem precisa me zoar. Estamos no mood Sailor Moon, tá na hora. Eu ainda tô com a garganta um pouquinho ruim, gente, perdoa. Mas essa composição, essa escolha desses elementos, ela pertence mais à sua história, ela pertence mais a essa coisa da composição do que necessariamente a técnica. Consegue ficar um pouquinho mais claro essa distinção? Eu posso, por exemplo, falar, quando você faz uma peça e você quer, por exemplo, a ação que você está tentando passar no na sua imagem é: alguém está pegando uma fruta do chão. Esse acting, esse jeito de você pegar a fruta do chão, parte do trabalho de ilustração é que a gente tem que cuidar de todos esses detalhes, né? Imagina só, se você tem um personagem, Cartoon Network, abaixando para pegar uma coisa do chão, é diferente de um cara num jogo do Call of Duty abaixando para pegar coisa do chão. Que vai ser diferente de um cara que faz o personagem do Spider-Man abaixando para pegar alguma coisa do chão, que vai ser diferente se você assistir uma série americana de drama de uma pessoa abaixando pra pegar alguma coisa do chão. Sabe, drama de época, aquele pessoal que usa aquelas saias gigantes? Vocês conseguem ver como é que cada uma dessas ações vão ser diferentes? Faz sentido isso? Então, quando vocês estão compondo uma ilustração, esse é a sua tarefa. Você é responsável por todas essas decisões. Grande parte do problema que a gente tem na parte de produção de imagens é que tem algumas coisas que a gente acha que tem que ficar desse jeito porque é assim. E na verdade, absolutamente nada é assim. Tudo é uma coisa que você tem controle sobre. E por isso que eu uso cinematografia para explicar composição. Porque dentro de cinema, você consegue ver de forma clara, de forma bem objetiva, né? Como que um diretor consegue controlar a estética do filme dele. Como que ele consegue controlar o que está na tela.
aonde tá a câmera, quem que tá em foco, quem que tá fazendo a atuação, para onde que os atores estão olhando, como é que esse cenário foi construído, tá? Cinematografia é uma coisa que influenciou demais a nossa cultura. Cinema é extremamente importante pra gente como cultura no geral. Tanto que, se vocês voltarem coisa de 5, 10 anos aí na história dos jogos, o grande ápice o gráfico de jogo era, nossa, que cinematográfico. Tudo queria ser cinematográfico, saca? Então, o que a gente vai tentar entender é que tipo de linguagem que o cinema trouxe pra gente e como que a gente vai conseguir usar isso na ilustração, tá? Não é só sobre fazer coisa realista. Vocês podem estudar animação também. O pessoal que já fez mentoria sabe que eu boto a galera tudo pra estudar Estúdio Ghibli, porque eles têm cinematografia fantástica, eles sabem muito o que eles estão fazendo. Vocês podem estudar animação, então, nesse sistema também. A gente vai estudar outros artistas, mas eu quero que vocês entendam que a gente criou um sistema de códigos e signos em que a gente coloca significado no que tá na tela, de acordo com o que a gente quer passar com aquela cena. E vocês conseguem usar esse recurso no trabalho de vocês para reforçar a mensagem e para deixar a mensagem mais interessante. Certo? Bora lá. Deixa eu tomar um gole d'água, olha só. A tosse tá se comportando. Então, olha só. Sente só. Essa aula, ela vai ser... composição é um fundamento, tá? Ele é um fundamento como sombreado, anatomia, perspectiva, mas eu acho que normalmente ele é o último fundamento que você vai estudar. Antes de eu começar a falar mais sobre como que a gente compõe, como que a gente vai controlar esse tipo de coisa, eu quero colocar um asterisco aqui. Eu pretendo terminar a sessão falando de thumbnails. Thumbnail foi uma coisa que eu tive algumas conversas muito boas com alguns alunos meus. E tem muita gente que olha para thumbnail e se pergunta para que serve. E aí o professor de arte fala que é importante, o professor insiste que você tem que fazer, e aí muita gente faz por obrigação. Você não entende o que você está buscando quando você está fazendo o thumbnail. Então, tá? Eu quero que vocês fiquem um pouco mais tranquilos, que eu quero que o thumbnail ele vai fazer mais sentido à medida que você chegar na composição de uma ilustração mais complexa e você sentir que está faltando alguma coisa. Aí você vai começar a ver o tanto que compor essa imagem no geral, compor ela como um todo, vai fazer sentido, certo? Não faz por obrigação. Tenta entender para que serve isso aqui, certo? Por que eu tô enchendo o saco dessa... por que eu tô enchendo o saco desse assunto especial? Muita gente... no geral, tem dois tipos de artista, tá? Tem o pessoal que absolutamente não sabe o que quer fazer. Esse pessoal vai pegar thumbnail de cara, vai fazer todo sentido pra que serve thumbnail. Mas tem muita gente que tem uma visão muito sólida do que eles querem fazer com a pintura, do que eles querem fazer com uma imagem que eles estão fazendo no momento. Esse pessoal costuma não se dar bem com thumbnail, tá? Então, a gente vai usar o thumbnail, nesse caso, mais como tirar as dúvidas, ter certeza que tá funcionando como você quer, do que necessariamente você ter que fazer 20, 30 só pra fazer, tá? Obrigada, gente. Eu vou tentar... eu vou tentar manter a coisa sob controle. Se ficar muito ruim, eu dou mute no microfone. Obrigada pelo sub, gente. Mas faz sentido? Não se sintam na obrigação de fazer thumbnail só por fazer. Eu preciso que vocês saibam que essa ferramenta existe, porque eventualmente vocês vão bater numa dificuldade que a resposta vai estar no thumbnail. Certo? Bora. Deixa eu abrir pro gato. E deixa eu passar pro Photoshop. Pra gente começar a falar sobre isso. Vem, gato.
Bora. Sente só. Não, o microfone não está na minha cara, né? Importante. Da última vez eu me escondi atrás do microfone, não foi bom. Olha só, gente. Como a gente está começando, estruturando os elementos de como que composição funciona, eu quero que vocês pensem nisso aqui, ó. Quando a gente está falando de imagem, existem 2 lugares, existem 2 espaços aonde a gente pode resolver problemas, tá? Sim, Gigi, um dia eu vou fazer live sobre o lazy. Vai ser a live que eu vou puxar todo mundo pra fazer perspectiva, vai ser ótimo. Ó, então, sente só isso aqui. Vamos supor... Obrigado pelo sub, gente. Vamos supor que eu tô fazendo uma aula de pintura de observação. Então você chega lá e vai ter uma mesinha, né? E nessa mesinha, deixa eu botar uma cor um pouquinho mais escura. Nessa mesinha vai ter umas frutas bonitinhas lá pra gente pintar. E essa fruta tá com os tecidos bonitinhos. Ela tá aqui, né? E a gente tem um setup todo bonitinho. Tem os grampinhos lá segurando o tecidinho pra gente. E aí tem uma lâmpada, né? Sandra, posso te interromper um segundo? Pode, fala. Comentaram que a tua webcam tá tapando bastante da tela. Ah, deixa eu diminuir ela um pouquinho. Bora lá. Ah, ela é nova, né? Ela tá realmente diferente. Pronto. Isso. Agora o Photoshop com o devido destaque. Ó, então a gente vai ter a nossa lâmpadazinha aqui, né? E isso aqui é o que você vai desenhar. Isso aqui é o que você tá usando de prática, tá? Eu costumo me referir a isso aqui como o 3D. Isso é o objeto que está na sua cena, tá? Outros termos que a gente usa para isso. Isso aqui é seu palco, isso aqui é seu personagem, isso aqui é a sua cena, tá? Aí, você aqui que chegou lá no estúdio e você tá fazendo o seu desenho, a sua prática direitinho, né? A gente tá com o nosso papelzinho ali, ele tá preso na prancheta com as fitinhas. E a gente tá vindo aqui e a gente tá fazendo esse desenho do que a gente tá observando ali, né? Então, essa parte aqui em que você faz o desenho em si, né? A parte em que você faz as manchas no papel, eu chamo isso aqui de o 2D. Essa parte do 2D, ela envolve muitas soluções de design. Aonde você vai fazer a mancha? Como você vai fazer a mancha? Que cor que você usa? Você vai juntar a sombra da maçã na sombra projetada? Quanto que você vai separar a maçã do fundo? Essas soluções, elas são soluções de 2D. Elas são soluções de design. A parte de design, ela está referente às manchas que você faz no papel. Certo? A gente precisa entender e absorver essa diferença dessas duas coisas. Porque tem horas que a gente está falando de mexer no 3D e tem horas que a nossa solução está no 2D. E é importante a gente entender essa diferença. Certo? Então, bora lá. Quando a gente começa a falar sobre composição, normalmente a primeira coisa que vem à cabeça do pessoal é aquelas duas regrinhas, né? A gente tem a nossa imagem, aí você divide ela em 3 pedaços, aí divide em 3 e tem a regra dos terços, e aí você coloca as coisas importantes fora do centro. Ou, né, aquela outra que eu tava inclusive zoando no thumbnail, a gente tem a nossa... Vai ter a espiral dourada, que aqui é um quadrado, aí você separa outro quadrado, e aí tem outro quadrado, aí você vai fazendo aqui, vai fazer... massa. A gente não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Isso aqui são guias, eles não são regras, tá? Se vocês forem estudar composição clássica, o pessoal que fazia aqueles quadros gigantescos, eles tinham jeitos que fazia sentido, principalmente culturalmente pra eles, né? De como separar... Gato, tá em tempo. Gente, pera aí, rapidinho. Tá, vamos. Vai sossegar, vai. Vai fazer outra coisa. O gatinho tá destruindo a porta.
Então, essas ferramentas que a gente tá vendo, tá? Essas aqui que estão na tela, elas são não necessariamente pra gente resolver o nosso problema, tá? Elas não são coisas que a gente precisa usar direto na ilustração. Encara essas duas coisas mais como prova dos 9 e menos como é assim que faz e acabou, saca? Por que a gente vai falar a respeito disso? Porque quando o pessoal fazia aquelas composições clássicas, que o pessoal pegava a tela e dividia ela em 1 milhão de polígonos, tinha umas teorias assim, ó. O pessoal ia pegar a tela e eles separavam elas em áreas iguais, e aí tinha uma... o pessoal ia dividindo assim, e aí eles iam falando que tipo, ó, pera, aqui, aí tinha aqui, isso. E aí você balanceava. Se aqui estava preenchido, aqui tinha que ficar vazio. Se aqui estava preenchido, aqui tinha que ficar vazio. Então, se aqui estava preenchido, aqui ficava vazio. Então, tinha muito essa coisa de balancear, de balanço do peso visual. Pera aí, balanço não, balanço, isso. Que isso aqui é uma coisa que a gente não usa mais tanto, tá? Por que eu faço essa aula focada em cinematografia? Porque a diferença... Quando a gente pegava essas pinturas e a diferença de agora é que a gente pode pegar a câmera e colocar ela na mão. Uma das coisas que eu acho muito divertido da gente perceber é que antes da câmera ser uma coisa que estava disponível para um público maior, repara como é que a linha do horizonte quase nunca está inclinada. Ela está sempre estática no ponto de vista do observador. Ela está aquela câmera certinha, né? Que é a pessoa na frente da tela da pintura que ela tá observando aquela cena. Quando a gente introduz a ideia da câmera, agora você pode pegar a câmera e colocar onde você quiser. E isso de colocar a câmera onde você quiser criou uma linguagem onde a gente posiciona a câmera para dar ênfase na nossa mensagem. Certo? Então... Primeira coisa que eu quero recomendar para vocês, tá? Vocês todos têm celular, ou pelo menos a grande maioria de vocês tem celular ou acesso a um celular, algum desses dispositivos que tem câmera. Peguem esse dispositivo com câmera de vocês e vão brincar de observar as coisas pela câmera. A tela que você está vendo, né, o espaço que você está vendo aqui, esse é o espaço pictórico, é o espaço onde a sua imagem acontece, onde você pode colocar essa câmera para a sua composição ficar mais interessante, né? E aí vocês vão ver que só manipulando a câmera a gente consegue uma leitura completamente diferente da mesma cena. E aí vocês, inclusive, é um exercício de observação muito bom. Eu tava falando com os meus alunos hoje a respeito do lance da perspectiva. Se você quer começar a observar a perspectiva de um jeito um pouquinho melhor, começar a brincar com câmera é fantástico. Obrigada, gente. Eu comprei uma câmera da Canon. Eu tô apaixonada nela. Melhor coisa. Ficou melhor, né? Mas, então... Olha só, o celular vai distorcer bastante, vai, mas a parte da distorção é parte do divertido da câmera. Quando você pega um splash de LOL, por exemplo, que eu sei que muita gente curte, aquela distorção zona que LOL faz, ela é parte da linguagem. Ela é o tipo de coisa que essas câmeras com distorção fazem pra gente. Então, não é pra preocupar tanto em tipo, precisa não estar distorcido, saca? Às vezes você quer a distorção, às vezes a distorção é parte da linguagem, certo? Deixa eu achar um exemplo aqui pra nós rapidão. Eu não sei porque eu não tinha separado um splash de LOL, manezei. Pera aí. Aquela do Ione. Sim, é ela mesmo. Ela tá no meu desktop pra sempre, eu amo esse splash do fundo do meu coração. Ó, eu só queria saber se tu estava aí. Olha só. Olha essa distorção zona na espada aqui, ó. Vamos analisar o 2D dessa imagem? A gente sabe qual é o 3D, né? Tem o personagem, tem a espada, tem as estátuas lá atrás sendo cortadas, tem as pétalas, mas presta atenção.
O 2D, vamos começar a analisar as manchas que estão nessa peça. Olha o tamanho da mancha da espada quando ele está bem próximo da câmera, comparado com o tamanho da espada quando ela está ali perto do personagem. Olha o tanto que varia. Ó, a gente coloca aqui, tá no tamanho da espada. Quando você coloca aqui, olha o tamanho dessa distorção. Então, essa distorção aqui, ó, ela é importante para vender essa sensação, né, de que a gente tá pegando essa super profundidade, mãozão e mãozinha, saca? Se você fizer a mesma coisa com os restos dos elementos, essa aqui em especial, ela não tem mão, mas tem muito splash de LOL que você pega, que tem uma mão na frente e outra mão atrás, e quando você pega e arrasta uma mão e coloca uma em cima da outra, você começa a ver o tamanho da diferença. Se você ficar, tá, se limitando e falando que, putz, essa mão tá parecendo muito grande, em vez de você pegar uma imagem que tá isso aqui, né, deixa eu voltar com a câmera pra ficar bem grandão o efeito. Ó, em vez de você pegar o efeito que tá isso aqui, olha que imagem dinâmica, olha que imagem massa. A silhueta da mão tá inteira, né? O personagem pode estar mais escondido aqui, e aí tem a mãozinha. Se você começa a diminuir as coisas, o que você tá fazendo é que você tá diminuindo a distância. Então essas mãos agora estão mais ou menos do mesmo tamanho, mas a dinâmica diminuiu. Se eu fizer isso aqui, olha como é que você aumenta a sensação de profundidade. Faz sentido? Cara, esse negócio é muito divertido. Então, parte desse negócio que a gente tá vendo de composição e de uso de câmera e perspectiva, ele é muito sobre aprender a distorcer, deixar a distorção acontecer. Se você ficar corrigindo a sua imagem para ela aparecer certinho, você nunca vai conseguir essa sensação de profundidade. E aí vem tá massa, né? Eu estou mal acostumado com essa câmera já. Mas então então, tá? No entanto, tem hora que vai parecer só que a mão tá grande mesmo, tá, gente? Isso aqui que a gente tá criando é uma ilusão. O que a gente tá fazendo com todos esses fundamentos, o que a gente tá fazendo com esses estudos de observação, de fundamento, de tudo, é criando a ilusão de profundidade numa superfície plana. A gente tem uma tela, que ela é uma tela plana, você passa a mão aí na tela do seu celular, da sua TV, onde você estiver assistindo, e ela não tem profundidade. Mas quando você desenha, você cria essa ilusão. Então, quando ela só parece que você tá com a mão grande, a ilusão não está funcionando. Mas a gente tem que ter a coragem de deixar o trem meio distorcido para a ilusão poder começar a acontecer. A gente é ilusionista no final das contas, né? A gente tá criando essa ilusão. É isso que a gente tá fazendo. A gente tá construindo carinhosamente essa ilusão. Certo? Então, bora. Composição. Eu quero que vocês comecem a pensar em composição de um jeito um pouco diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente olha essas ferramentas que a gente estava falando aqui, né? Esses aqui. Esses aqui. Isso. Parece que composição é só um jeito de você colocar as coisas na tela. Mas na verdade, o que é composição? Deixa eu mudar um pouco a forma como a gente pensa sobre isso. Quando você abre uma fotografia, quando você abre uma imagem, você tem um jeito de criar uma leitura. Você tem um jeito de você entender como que você consegue contar uma história com uma imagem inteira. E muitas vezes, tá? Para esse efeito acontecer, a gente precisa fazer uns pontos de interesse na imagem. A gente precisa controlar o foco. O foco não é só o foco da câmera. O foco também é o foco da ilustração. Sobre o que essa ilustração é sobre. Então, eu tenho uma foto guardada há muito tempo aqui. Que ela é um dos melhores exemplos de storytelling em uma imagem só que eu tenho, tá? Por favor, observe. Vocês não têm noção do tanto que eu adoro essa foto. Essa foto ela é muito perfeita, cara. Tem uma história inteira
contada aí. O que aconteceu, né? A gente tem uma criança, que é a primeira coisa que você percebeu na imagem. Essa criança está chorando. Ai, meu Deus, o que aconteceu? O seu olho, ele meio que segue para baixo no corpo da pessoa e a próxima coisa que você percebe é um ponto vermelho em cima de uma área cinza. Oh, meu Deus, o que é aquilo? Um pirulito. Ai, meu Deus, tem um pirulito pregado no gato. Tadinho do gato, isso vai doer pra tirar. Mas é uma história completa. Você entendeu 100% do que está acontecendo só observando uma imagem. Essa foto é clássica, cara. Essa foi a foto que eu olhei e falei, putz, entendi composição. Entendi como é que você faz uma narrativa numa imagem só. Né? A forma como você leu a imagem fez sentido? Teve mais gente que leu a imagem desse jeito? Que primeiro você olha a criança chorando, que tem duas possibilidades, né? Você começa pela cara e aí desce e encontra o gato, ou você começa vendo o pirulito e aí sobe e acha a criança chorando. As duas... O gato tava dormindo, gente. O gato não merecia isso. As duas narrativas funcionam. A câmera inclinada adiciona na sensação de caos. Provavelmente quem tirou essa foto foi um dos parentes, né? E provavelmente o parente estava rindo do que ele estava vendo. Ele, tipo, saca? É uma foto que você tem que tirar meio rápido. E aí a câmera inclinada, ela ajuda nessa sensação dessa pressa, né? Dessa coisa do... Ai, meu Deus, tem que tirar a foto agora, porque senão a gente vai perder essa oportunidade. Olha que enquadramento perfeito. Então, essa câmera levemente inclinada, ela ajuda nesse senso de caos, que é uma coisa... Veja bem, olha que palavra interessante. Que é uma coisa que parece natural. Ela não parece que foi lá e você criou essa situação artificialmente para essa cena acontecer. Então, aquilo que eu estava comentando para vocês, né, a câmera como linguagem, se você tivesse com essa câmera perfeitamente alinhada, se você tivesse com as pessoas perfeitamente organizadinhas, você não teria essa sensação de que essa cena que aconteceu naturalmente, que isso aqui realmente aconteceu. Né? Faz sentido? Então, esse lance que vocês viram, ou primeiro o rosto, ou primeiro o pirulito, né, o pirulito e o gato, mas vocês percebem os elementos em ordem, o nome disso é fluxo visual. Você não necessariamente precisa começar no primeiro lugar. Você não necessariamente precisa, sabe? Você não precisa ter tipo, isso aqui é o mais importante de todos. Todo mundo vai ler a imagem do mesmo jeito. Não. Em vez de vocês pensarem nisso como um alvo, como se fosse, sabe, alvo de arqueirismo, que você vai vir aqui e você vai colocar vários... olha, aqui tá o meu ponto focal, sabe? E aí você vai fazer todas as linhas da imagem apontarem pro ponto focal. E aí tem o outro ponto focal aqui. E aí você vai pegar e falar, mas eu fiz isso aqui tudo pra apontar pro pirulito. E tipo, não. Vamos pensar nisso de um jeito diferente, né? Vamos pensar nisso como um fluxo. Vamos pensar que isso aqui é um mapa de uma cidade, de um bairro. Então você tem pontos importantes. Você vê esse caminho aqui, ó. Esse caminho... Esses 3 pontos que você navega na imagem, eles fazem o seu fluxo visual. Você cria esse caminho e desde que a pessoa consiga passar por esses 3 pontos, você entende a história. Certo? Faz sentido? Fluxo visual, então, é uma das coisas que a gente pode começar a tentar fazer um design mais interessante na nossa ilustração. Você pode tentar criar esse caminho de um lugar para o outro e começar a fazer fazer esses pontos da imagem que chamam a atenção. Esses pontos da imagem que chamam a atenção, o que eles precisam para chamar a atenção? A gente precisa de controle de contraste. Quanto mais contraste, mais ele chama a atenção. Então, se a gente quer fazer a pessoa entender todos esses pontos e ela achar o seu personagem principal, você precisa controlar o contraste para que essa leitura aconteça.
Deixa eu mostrar uma imagem de um dos caras que eu amo de paixão. O nome dele é Tyler Jacobson e ele é um cara que faz tonal muito bem. Eu amo de paixão o trabalho dele. Deixa eu botar... Eu vou jogar o link dele aí no chat. Ó. E aí a gente vai ver essa imagem aqui. Pera aí. Arará. Vamos lá. Essa imagem aqui, ó. Vamos, conexão. Estamos ao vivo. Olha como é que ele controla o contraste bem nas imagens dele. No caso dele, tá? O que ele faz de muito bem é controlar o tonal. O tonal dele é fantástico. Então, vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui. O pessoal que faz mentoria já conhece essas imagens todas. Deixa eu jogar isso aqui no Photoshop pra gente poder desenhar em cima. Mas olha só. Vamos lá. Quando a gente tá vendo esse personagem aqui, tem alguns pontos de interesse, né? Repara como que aqui atrás, ó, o contraste da imagem é super baixinho. Se a gente pega... Deixa eu expandir um pedacinho aqui pra gente poder ver a análise tanto de cor, pra gente poder fazer o shape depois também. Olha só. Se você pega a paleta desse grupo aqui atrás, ó, olha como é que essa paleta, ela é toda amarradinha. Ó. Ela não vai muito escuro, ela não vai muito claro. Ó, a gente tem... Eu acho que esse pedacinho aqui, né, já tá no foreground. A gente devia mexer aqui, ó. Olha como é que essa paleta ela é bem baixo contraste. Olha que massa. Aí, você tem, né, essa primeira parte aqui, ó. Aí, agora a gente vai passar pro meio do caminho. O meio do caminho tá aqui, ó. Essa paleta agora, ela tem... Na verdade, eu acho que ele tem... ficaria 1, 2, 3, né? Se eu for fazer a divisão certinho. Aí a gente tem 4 e 5. E cada uma dessas áreas, a imagem vai ficando mais escura. Então a gente tem uma... Aqui embaixo, né? Aqui em cima, desculpa. Essa paleta é super baixo contraste. E se eu vier aqui pra baixo, essa paleta também é super baixo contraste. Só que ela tá aqui na frente. Então, o super baixo contraste dela, ó, ele é muito mais escuro. Tem uns highlightzinhos ali, mas no geral, olha isso aqui. Esse highlightzinho, ele ocupa um espaço muito pequeno. Eu fui muito aqui, ó. Se eu fosse pegar mais do ladinho aqui, ó. E aí, olha isso aqui, ó. Então, opa, aqui, isso aqui. Aqui tá aqui, ó. Qual é a leitura do contraste que a gente está fazendo, então? Se essa área, que é super clara, ela não está fazendo tanto contraste com essa área, que é super escura, porque elas estão distantes, né? Ele faz uma gradação muito suave do claro, passando para o meio tom, passando para os escuros. Aonde a gente não tem essa distância é aqui no rosto. Olha que fantástico. Aqui no rosto, a gente tem um tom super escuro, de um lado de um tom super claro. Eu posso, inclusive, pegar a tatuagem dele aqui, ó. Olha como é que é super escuro do lado super claro. Olha como é que é muito diferente das paletas que a gente tinha nos outros lugares. É intencional mesmo, saca? E aí você tem esse contraste e a gente tem a área de maior saturação da imagem, que é a magia. Olha a saturação dessa imagem. Olha como é que ela tá na pontinha do triângulo. Ele é o mais saturado possível. É uma imagem realista. Olha o nível de saturação do azul que ele usou. Uma vez que ele criou contraste para isso, funciona. Então você cria atenção para a imagem, você cria o contraste aqui no rosto, né? Você cria o contraste com a saturação. O outro ponto de contraste que a gente tem é o livro mágico e o símbolo na cintura. Então você vai ver os rostos aqui na parede. É uma imagem bem... Era bem imagem de terror, né? Essa galera presa nesses quadros é muito show. Então o nosso fluxo visual, ele tá aqui dentro. Ó. Olha que massa. Você não necessariamente precisa ver esses itens nessa ordem. Você não necessariamente precisa ver isso nessa espiral direitinha. Mas os elementos estão ali. Você consegue navegar entre eles sem muito problema. O principal é o rosto, né? Aí a gente passa para magia. E aí a gente tem os outros detalhes que dão contexto para a imagem,
que são as pessoas presas na parede, e o símbolo, e o livro, e o símbolo de guilda dele, pra gente ter todo o contexto do que tá acontecendo nessa imagem. Faz sentido? Então, bora. Uma vez que a gente estabeleceu que... Posso mostrar os valores também, vamos lá. Deixa eu ver se ele tá setado direitinho. Olha os valores dessa imagem. Gente, o Tyler, ele manda demais da conta em valores. Se vocês quiserem um artista para estudar valores, é o Tyler. Olha como é que os valores dessa imagem são super bem amarrados. Esse cara é absurdo. Né? Então, bora. Se a gente entendeu que o que a gente precisa fazer pra gente criar interesse na imagem, criar essas zonas de interesse mesmo, né? É controlar o contraste. Como... Peraí, sai, volta pro normal aqui. Volta. Ah! O que eu fiz que ficou todas as imagens ficaram preto e branco? Peraí. Volta pro normal pra mim, volta. Obrigado. Isso, beijo. Se a gente entendeu que o que a gente precisa pra gente criar essas zonas de interesse na imagem é controlar o contraste, a gente precisa entender as ferramentas que a gente tem para criar contraste. Então, toma uma toma uma cola aí para vocês. Deixa eu abrir no Photoshop para ficar direitinho. Aí. Deixa eu ver se tá direitinho na tela, se eu não tô escapando com nada. Eu vou postar isso no Discord depois para vocês poderem salvar o JPEG, tá? Mas olha só. Eu vou mostrar para vocês cada um desses elementos fazendo o serviço deles, tá? Aqui embaixo ó, tem um pedacinho tapado com a câmera. Deixa eu mostrar só o Photoshop. Ó, a gente tem como criar contraste com o tamanho. A gente tem como criar contraste com relação com a imagem. Se você tiver um monte de coisa vertical. Vocês já viram aquelas imagens desconfortáveis? Tudo certinho e uma parada torta? Isso é relação com o plano da imagem. Isso também gera um contraste absurdo. E é por isso que ele funciona. A gente tem elementos de posição. Então, se você tem um grande grupo de pessoas juntas no mesmo lugar e uma pessoa separada, claramente a pessoa separada vai chamar mais atenção. Certo? Sobre a posição, eu tenho um exemplo muito massa para mostrar para vocês. Valor tonal, que foi o que a gente acabou de mostrar. A gente vai criar contrastes fazendo os pontos de maior contraste na imagem, né? E textura. Eu quero começar com textura. Tem um outro artista que eu curto pra caramba, chamado Jeremy Mann. Eu vou botar o nome dele aí no chat, porque eu acho que a legenda vai picotar o nome dele. Ó. O Jeremy é um cara que trabalha com textura muito bem. Olha que fantástico o trabalho de textura dele. Deixa eu voltar com a câmera aqui, porque se eu não gesticular, a pessoa não vai ficar bem, né? Obrigada pelo sub. Olha que fantástico o trabalho do Jeremy. O Jeremy trabalha com textura muito bem. E ele faz esse tipo de trabalho aqui, ó, que ele é o oposto do que você espera quando a gente pensa em fazer contraste. Normalmente, quando a gente fala textura, né, a gente fala de vamos fazer um negócio todo liso, e aí onde a gente texturizar vai fazer sentido. Funciona muito bem. Se vocês já jogaram Portal, por exemplo, o primeiro Portal, quando você entra no laboratório e é tudo lisinho e tudo chama atenção, quando você começa a ver as primeiras sujeiras na parede, ela chama muito atenção. Porque você tá com o laboratório todo perfeitinho, né? E aí você começa a perceber que, olha, não tá tão limpinho quanto eu achei que tivesse. Mas você pode fazer essa coisa que o Jeremy tá fazendo aqui. Olha que fantástico. Ele pega toda essa imagem... Ela é super texturizada, ela é super ruidosa. Aonde ele tira a informação de textura é na personagem em si. Olha como é que ela é mais lisinha. Olha como é que ela é... Olha como é que ela chama atenção. Nesse mar de ruído, ela é a parte mais lisa da ilustração. Então assim você consegue criar interesse usando a textura. Certo? Lau, tentou falar alguma coisa? Tô... Não falava nada. Tá de boa, tá. Então... Não, 8:55, se quiser abrir pra pergunta. Tá.
Aguenta aí que eu quero passar os exemplos. Eu vou passar os exemplos rapidinho. E aí, a próxima live a gente vai fazer sobre thumbnail, sobre técnica pra fazer thumbnail. Porque, cara, tem muita teoria de composição. Então segura aí, ó. Então, o Jeremy Mann é um exemplo muito bom de como manipular a textura pra chamar a atenção. Vocês podem depois dar uma olhada nas pinturas que ele faz de cidade. Olha que coisa fantástica, cara, essas pinturas dele. Elas são super abstratas e você 100% vê a cidade molhada, a cidade de noite, né? Então, bora. Exemplos de tamanho. Deixa eu fazer um comentário antes da gente começar aqui. Eu não costumo colocar tanto exemplo só de pintura quando a gente está fazendo composição, porque parece que se você estiver trabalhando com coisa realista, você é obrigado a fazer coisas de um jeito para elas parecerem realistas. Mas isso não é verdade. Você consegue compor a sua cena para ela usar esses elementos composicionais, tá? Do mesmo jeito, usando pensa nisso, pensa na cena de vocês como um palco de teatro. O que você vai colocar no seu cenário? Onde que vão estar os personagens? Como que vai estar essa luz? No que você vai dar ênfase? Então, quando você vê isso acontecendo em filme, você vai começar a entender o tanto que a gente consegue ter controle sobre essa coisa do que aparece na sua tela, mesmo que você esteja trabalhando com realidade, certo? Então, olha só. O filme Avatar, aquele Avatar da galera dos gatos azul. Olha esse exemplo de contraste de tamanho. Olha que fantástico. Você tem de sobreposição também. Calma que a gente chega. O exemplo de sobreposição é meu favorito. Sobreposição é importantíssimo. Olha esse exemplo de tamanho. Você tem um elemento pequeno nessa cena. É interessante porque até as montanhas que estão lá no fundo, para elas não... para você não perder essa sensação de que elas são grandes, elas estão com um contraste baixíssimo, né? Então a perspectiva atmosférica jogou ela lá no fundo para você lê-las como grande. E aí você tem só o helicóptero pequenininho. Olha como é que isso passa. Tanto a coisa do foco, você não tem como perder o helicóptero de vista em momento nenhum. E olha como é que passa a sensação de escala. Olha que lugar gigantesco. Olha que massa. Certo? Então, tamanho. Relação com o plano da imagem. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho guardado aqui. Eu tenho alguns exemplos que eles são um pouquinho mais abstratos, mas eu gosto muito da forma como ele funciona. Olha só, isso aqui é do Batman Dark Knight, do Nolan. E essa aqui eu vou abrir no Photoshop porque eu quero mostrar pra vocês como que a gente usa, tá? Normalmente a gente fala a respeito da ênfase nas diagonais. Você pega um negócio todo reto e coloca uma diagonal em cima e pronto, você chamou a atenção. Mas olha só como é que ele usa esse monte de reflexo na tela pra gente fazer esse efeito ao contrário. Olha aqui, ó. A gente tem essa linha aqui. Ó que massa. Você tem várias linhas verticais aqui. Pera, elas estão verticais direitinho. Eu que tô soltando o shift antes da hora. Ó, você tem outras verticais aqui. Ó, tá tudo direitinho. Você tem essas diagonais aqui, ó. A única diagonal indo na direção oposta é o personagem. E ele tá com uma base horizontal. Lembra que eu tava falando do negócio de você criar significado com essas coisas? Existe um uso para essas coisas, tá? Diagonais, elas são agentes. Diagonais têm potencial de agir. Então, se você tá correndo, se você tá em movimento, se você consegue se mexer, você tá em diagonal. Quando você está vertical ou você está horizontal, você é um personagem que está estático. Você é um personagem que está sem possibilidade de agir. Então essa base horizontal aí significa que esse cara está completamente indefeso. Eles podiam ter colocado essa câmera de forma a dar mais ênfase na diagonal. Mas não. Ele tá fazendo realmente contraste com todo esse caos em volta dele. Você tem todo esse grid, esse ruído, e ele é a única coisa indo na direção oposta e ele está completamente indefeso.
E vocês podem ter certeza absoluta que isso foi uma escolha bem clara. Quando a gente começa a estudar esse tipo de coisa, não é todo mundo que sabe que dentro desses filmes, principalmente desses filmes grandes, existe uma posição de diretor de fotografia. E o diretor de fotografia, ele é exatamente a pessoa que vai lá e vai falar, o ator tem que ficar bem aqui, a luz tem que ficar daquele lugar, porque é ele que tá criando toda essa linguagem visual que você tá vendo aí. O diretor só dá ok. Ele fala, é isso que eu quero, mexe mais. O diretor de fotografia é a pessoa que vai garantir que essa cena vai ler desse jeito. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no trabalho de direção de fotografia, no Oscar de melhor direção de fotografia, vocês vão achar muita composição foda. Certo? Tem mais um exemplo que eu quero mostrar pra vocês aqui de relação com o plano da imagem, que ele é fantástico. Tem um filme chamado... Cadê? Onde é que ele tá? Tem um filme chamado A Lista de Schindler, que é um filme preto e branco. Ele foi lançado já na época que o cinema já era colorido. Mas ele tem as composições muito, muito, muito boas. A gente vai ver outros exemplos da Lista de Schindler, tá? Olha que interessante a forma como essa cena foi composta. Eu vou dar um mini spoiler no filme aqui, pra vocês entenderem o contexto, o que essa imagem passa. Mas é o seguinte, essa imagem se passa na Segunda Guerra. Tem um cara que é dono de uma fábrica, e na fábrica dele trabalhavam escravos judeus, né? E à medida que a coisa da guerra se desenrola, ele decide que ele vai tentar salvar as pessoas que trabalhavam na fábrica dele. Então ele começa a fazer uma lista de pessoas que ele quer que fiquem com ele na fábrica. É Lista de Schindler, o nome do filme. E esse é o momento em que essa lista está sendo escrita. Só que o que ele está fazendo é altamente ilegal. Se as pessoas descobrirem que ele tá fazendo esse tipo de coisa, ele vai ser morto, porque não era pra ele tá tentando ajudar os judeus, entende? Essa é a treta do filme. Então, olha que interessante. A forma como ele usou, tá? O elemento de você colocar o raio de luz como a única parte visível da imagem, todo o resto tá sumindo nas sombras. Olha que atmosfera opressiva. Olha como é que você tira a agência dos personagens escondendo o rosto deles. Você não tá vendo o rosto de nenhum dos dois personagens. Toda a composição acontece numa grande diagonal. Você tem a parte da janela, você tem um personagem, você tem o outro e você tem ruídos, porque você entende o que tá acontecendo na cena. Mas a cena inteira mesmo, ela acontece aqui. Olha que sensação de instabilidade que a gente tem. Olha que coisa opressiva. Olha que composição genial. Então, esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer. Quando a gente começa a desenhar, a gente costuma tentar usar o máximo possível da imagem. Mas às vezes você ter um espaço da imagem que não tem nada vai ajudar demais na sensação da opressão, da situação de tensão que você está tentando passar na sua peça. É só uma forma de você usar isso bem. Certo? Aquele frame do cara dentro da cesta também. Sim, eu sou de sobreposição. A gente chega lá. Aquele frame é fantástico. Bora. Então, a gente viu relação com o plano da imagem, né? Vamos ver sobre posição. Quem aqui assistiu Breaking Bad? Breaking Bad, mais pro final, ele vai... eu vou dar micro spoilers de um monte de coisa. Estudar cinematografia, sim, desculpa, tá? Mas Breaking Bad, lá no final, tem o Walter White, né? E tem um cara chamado Mike. E esse cara chamado Mike, ele nunca concordou com o Walter White de verdade. E a composição de Breaking Bad, ela é toda muito bem pensada. Acho que vocês já devem ter ouvido o comentário. Sim, calma, peraí. Tô bebendo água, tá tudo bem. Vocês já ouviram o comentário de como que a composição, como a cinematografia de Breaking Bad é muito boa. O Mike é esse cara aqui, ó, né? Infelizmente eu não tenho screenshot em alta resolução, mas dá pra passar bem o que a gente quer. O Mike é esse cara, o senhor branco é esse cara aqui, ele é muito senhor branco, né? Então, todas as cenas, quando o Mike começa a trabalhar com o Walter White,
todas as cenas em que eles estão discutindo, que eles estão fazendo alguma coisa, existe um cuidado para separar o Mike do Walter White com vários elementos. Às vezes é com uma coluna, às vezes é com uma janela, às vezes é com um carro. O Mike nunca tá no time do Walter White 100%. É muito intencional. Então você sabe que enquanto essa divisão visual está acontecendo, esses personagens não vão se entender. Então é o tipo de coisa que eu gostaria que vocês começassem a prestar atenção quando vocês assistirem esse tipo de seriado, assistirem filme de novo, certo? Ele tem essa sensação de agrupar personagens e separar outros. E isso é uma das formas de você reforçar a sua mensagem, certo? Bora! Tô fazendo speedrun aqui, depois a gente pode... Próxima sessão a gente faz mais uns... exemplos sobre isso. Então, ficou faltando sobreposição, né? Deixa eu voltar lá no screenshot da lista de Schindler. Porque quando a gente falar sobre sobreposição, tem algumas coisas que eu preciso comentar antes de eu mostrar esse próximo screenshot. Eu comentei com vocês que a gente está tentando criar contraste, né? A gente está tentando controlar essa leitura. Então, quando você tem uma silhueta de um personagem humano, você tem um rosto, você consegue ver a pessoa inteira no frame, ela chama muita atenção. Porque a gente reconhece essa forma humanoide, né? Muito bem. Então, se você tem uma silhueta que ela tá inteira, ela é a dominante. Se você tem uma silhueta que você não quer que chame atenção, você pega e sobrepõe ela com alguma coisa. Então, olha só que interessante. Quando você pega uma imagem, tipo o Super-Homem, deixa eu ver se eu acho um exemplo massa agora do Super-Homem. O que a capa do Super-Homem serve em muitas situações? Ela serve para cortar a silhueta do Super-Homem, de forma que a silhueta dele sempre esteja em destaque. Olha só, você tem uma cidade inteira lá atrás, bota a capa por cima. Olha a silhueta do Super-Homem cortadinha, delícia, fácil de ler. Então, muitas vezes esses desenhos animados, essas situações de quadrinho, usam esses elementos desse jeito. Você quer que o Super-Homem chame a atenção? Deixa a capa dele atrás dele, que a silhueta dele vai aparecer inteirinha. E não tem como você competir em nível de atenção com uma silhueta dessa, tá? Com a leitura direitinha. Então, isso é um exemplo de sobreposição. Mas deixa eu mostrar isso aqui sendo utilizado em filme. Olha que outra composição genial. Isso aqui é do mesmo filme, da lista de Schindler, né? E o que tá acontecendo nessa cena? O personagem que a gente tava vendo na outra cena, aquele que era o dono da fábrica, ele tá tentando entrar no esquema de ser o dono da fábrica. Ele quer enriquecer fornecendo materiais pro exército. Ele quer entrar no esquema, né? Para ele conseguir entrar no esquema, ele começa a encher o pessoal do exército de presente. Então olha que interessante. O que tá acontecendo nessa cena? Esse cara, que é um dos comandantes do exército, está sendo subornado. Ele está recebendo um puta presente, né? Só que presta atenção nessa composição. Quem está sendo comprado nessa cena é esse cara. Ele está embrulhado com fita para presente e tudo. É literalmente, ele foi comprado, ele tá pronto para o consumo. E aí você tem mais dois personagens. Então aqui a gente tem todos esses elementos acontecendo ao mesmo tempo. Olha como é que a alça da cesta passa em cima do rosto do personagem para ele não chamar tanta atenção. A gente perde essa silhueta lá atrás. O outro personagem também está sendo cortado pelo frame da imagem. Ele não está inteiro nessa cena. Ele não é importante. Ele é só coadjuvante nessa cena. Então ele está aí para popular a cena. Repara na diferença de contraste do tonal desses dois rostos com o rosto do comandante. Olha como é que a gente tem o lance do tom super claro com o tom super escuro, um perto do outro, e a mesma relação de contraste está no laço, porque o laço é parte da metáfora visual dessa cena. Porra, cara, Pringles é sucesso. Pringles é sempre sucesso, né?
Mas faz sentido como a gente está construindo essa metáfora visual usando esses elementos. Você consegue criar essa sensação de que, olha, na verdade, quem está embalado para o presente é o comandante. E isso aqui reforça a imagem. Essa cena, ela tinha aquele zoom out, né? Aos pouquinhos, em que você vê o cara entrando dentro da cesta e sendo embalado para presente. E é uma delícia. Quando você consegue começar a pensar nessas coisas pra sua arte, aí que o negócio começa a ficar massa pra cacete mesmo. Né? A live vai ficar gravada. Vai sim, gente. Peraí, deixa eu resetar que tá ruim, peraí. Respira. Peraí mais um pouquinho. Eu canto uma musiquinha de elevador aqui, Sula, pode comentar. Obrigado. Pronto. Então, acho que a nível de teoria, o que a gente tinha era isso. Aqui embaixo, deixa eu dar um zoom out pra vocês verem. Ó, a gente tem 2 elementos importantes, tá? Rostos sempre chamam muita atenção. Então, ele é quase como um cheat code. Você quer chamar atenção para aquele canto? Enfia um rosto ali. Enfia alguma coisa que parece um rosto. Você sabe aquela coisa que a gente faz de ficar achando rosto na madeira, rosto nas nuvens? O nosso cérebro é muito bom em encontrar rostos. Então, tem muito artista de terror, por exemplo, que ele vai fazer um personagem com barba. E aí você faz a textura da barba e aí você começa a esconder uns olhos na barba. É isso que você tá fazendo. Você tá usando esse efeito para você chamar a atenção para aquele elemento de terror. E uma vez que você viu, você não vai conseguir deixar de ver. E aí, acabou, velho. Aí a gente tá vendido, né? E outra coisa que a gente pode usar é o lance da cor. Se você tem uma imagem toda azul e você coloca um pinguinho de laranja, ele vai passar por cima de quase todos esses elementos de composição, tá? Você consegue fazer esse controle. Então, essas 2 coisas, elas são ferramentas que você consegue usar a seu favor também. Sempre que você, nossa, eu tô precisando chamar mais atenção, diminui a saturação do resto da imagem e aumenta a saturação no seu ponto focal, que vai ajudar, certo? Então, esses são os nossos elementos composicionais. Esses aqui são alguns. Guardem esses elementos no coração de vocês, que esses são algumas das coisas que a gente pode fazer para realmente guiar o olho da pessoa pela peça. A gente não quer criar alvos, não se esqueçam disso. A gente está tentando criar caminhos, a gente está tentando criar conexão entre esses elementos para a gente conseguir contar a história que a gente quer numa imagem só. Certo? Então, bora! Dúvidas? Eu vou deixar para fazer os thumbnails na próxima sessão, porque eu vou fazer uma poll, vai ser lá no Twitter, desculpa o pessoal que não tem Twitter, mas a gente vai decidir um tema, e aí a gente vai fazer o poll quando estiver terminando a live, quando estiver começando a live vai estar terminando o poll, e eu quero que vocês me mandem um se vira nos 30 para eu fazer esses thumbnails ao vivo aqui, pra gente poder fazer técnicas de thumbnail, certo? Bora! Ih, lá, que foda! Vai ser massa. Sula, quando você mostrou a imagem do Tyler, tive a impressão que colorido a imagem era mais clara do que em preto e branco. Sabe dizer por quê? Saturação mexe na sensação que você tem de tonal, tá? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo sobre isso aqui. Isso, olha só. Se as cores são muito claras, a saturação vai dar a sensação de que elas são mais escuras do que elas são. Ó, o tonal delas é muito parecido, mas o mais saturado ele parece mais intenso, ele parece mais iluminado, tá vendo? Mas o tonal das 3 cores são muito parecidas. Então você pode usar a saturação para criar uma leitura fina. Você pode usar ela para chamar a atenção. Por isso que eu tava falando que é o elemento composicional. Aí, se você tiver no escuro, o efeito que você tem é o contrário. A saturação faz ele parecer mais claro, ó. Então, tonais muito parecidos, a saturação, ela aumenta a leitura, não adianta. Então, vocês podem usar a saturação como elemento de composição. Quer que chama menos atenção? Diminui a saturação. Quer que chama mais? Bota um ponto quente mesmo de saturação e vai fundo. Mais. Sula, o frame de ink 1 e 2 valem a pena para estudar composição?
demais da conta. O Framed Ink, ele é um desses livros que ele também fala muito a respeito de cinematografia. Então, ele vai te mostrar a lógica de um cara que trabalha com storyboard. Ele trabalhando com storyboard, ele já tá vindo muito com essa ideia do cinema. Como que você cria uma cena em movimento? Como que você organiza essa cena para ela fazer sentido? E aí você vai começar a entender como é que você vai conseguir passar essa cena de ação na sua ilustração, que é estática. É um livro fantástico, ele é uma leitura curtinha, principalmente o primeiro, mas eu super, ultra recomendo, ele é muito bom. Sula, eu tô lendo o Framed Ink e tô tentando aplicar em thumbs, mas minha criatividade não tá rendendo muito. Tem uma forma mais eficaz de estudar e praticar, isso é fritando mesmo. Primeiro, você tem que aprender o que é uma boa composição, tá? Então, você vai pegar ilustrações que você curte, você vai pegar cenas de filme que você curte e você vai transformar isso em thumbnail. Isso vai te mostrar o que é um bom thumbnail. E aí, com esse conhecimento, agora você tenta criar a sua composição. Eu trabalho muito com esse esquema de, se eu tô travada numa cena, eu penso numa cena de filme que passa a mesma ideia do que eu tô tentando passar. Tá? Eu gosto muito de filme, eu assisto muita coisa. Então, por exemplo, eu quero uma fuga épica. Lembra da cena do Harry fugindo com o grifo? Acho que é no quarto filme. Aquela cena em que ele vai salvar o Bicuço lá, saca? Aquela cena tem umas composições lindas. Então, fuga épica é lá que eu vou. Então eu sempre penso desse jeito. Qual é o filme, qual é a série que tem uma cena parecida com a que eu queria passar? E aí a gente vai atrás de estudar aquela cena e ver o que a gente pode trazer pra nós. Normalmente, resolve 90% dos meus problemas. Vamos lá. Sula, tenho dificuldade em usar grayscale. Devo aprender ou dá pra desenvolver a técnica de contraste sem? Dá pra desenvolver o contraste sem. O que você precisa olha só, gente. A técnica de grayscale, ela é uma técnica muito específica. Vocês não precisam aprender a técnica de grayscale. Vocês não precisam pintar em preto e branco para colorizar. Vocês podem, e isso aí eu recomendo, fazer a pintura em preto e branco para entender quão escuro e quão claro as coisas são, porque a saturação confunde a leitura. Então, vocês fazem esse estudo em preto e branco e aí você sabe que, olha, mesmo que a minha saturação esteja alta, essa cor ainda é uma cor escura. Mesmo que a saturação esteja alta, essa cor ainda é uma cor clara. Os meus tonais estão todos amarrados. E agora eu sei qual é o tonal dessa cor. Então você não precisa pintar em preto e branco e depois colorizar. O que você vai fazer é o contrário. Você vai estudar para entender como que você compõe os tonais, como que você organiza os tonais da sua imagem, e aí você sabe que você precisa desse controle na sua cor. Mas você pode ir direto pra cor daí. Certo? Bora! Sula, como a distância da câmera influencia na mensagem de um personagem? Putz! Pergunta perfeita. Bora lá! A gente estava comentando a respeito de... Só um instantinho, deixa eu pedir... Deixa eu chamar o senhor marido aqui para ele pegar mais água para mim, porque eu já detonei a minha garrafa. Rapidinho. Pera aí. Tec. Pera aí. Isso. Então... pergunta perfeita. Ele existe, eu prometo pra vocês. Olha só. Existe uma metáfora. Existe uma linguagem de você ter ponto de vista. Quando você tem um personagem, que esse personagem, né, ele é o seu ponto de narrativa, ele é não só o personagem principal, como ele é um narrador, é muito comum você ver a câmera do ponto de vista desse personagem. Às vezes em cima do ombro dele, às vezes perto, sabe, o rosto perto da câmera, igual vocês estão vendo aqui. Isso significa que o que você tá vendo é a mesma coisa que aquele personagem tá vendo. Presta atenção nesse uso de câmera. Quando você tem um narrador que ele é onisciente, né, você tem a câmera que ela pode estar mais distante do personagem. Ela pode estar mais isolada. Esse é um dos usos da distância da câmera. Mas
A distância da câmera também serve para mostrar a relação de alguns personagens. Tem algumas coisas, tem algumas... Se vocês assistem filme... eu gosto de assistir muito filme de terror, tá? Filme de terror costuma ter... Oh, meu Deus do céu. eu preciso de água, tá intenso. Pera aí, rapidão, eu já volto, gente. A gente vai ficar conversando. Quando a prof sai, a gente faz bagunça. Eu tô amando o chat comportado hoje, viu? Real amando. Pronto, voltei. O marido viu a mensagem, deu tempo. Então, eu gosto de assistir muito filme de terror. Eu gosto de assistir... Filme de terror normalmente explora relacionamentos muito quebrados entre as pessoas. Entre mãe e filha, entre pai e filho. Relacionamentos que deram errado entre namorados, entre maridos. Muita da atenção vem sobre isso. Obrigado, meu bem. Então... quando as pessoas começam a retratar um diálogo entre dois personagens, tem alguns jeitos de você fazer esse diálogo. Repara só. Quando você tem o personagem olhando um pro outro na câmera, né? Você tem um personagem aqui desse lado, ele tá maiorzão. Aí tem um outro personagem mais distante, ele tá mais aqui. Eles estão conversando de boa. Eles estão de igual para igual. Se você assistir esse filme de terror, você vai ver que não é incomum que você tenha um personagem olhando para fora desse lado da câmera. E aí, quando você vai ver o outro personagem tá aqui, olhando pra essa direção. Tem muito espaço vazio atrás desses personagens. Eles nunca aparecem no frame ao mesmo tempo. Então, isso é uma das formas de mostrar distância emocional. Você bota essa câmera de forma que ela ilustre essa distância entre os personagens. Deixa eu mostrar pra vocês aqui com um filme que fez todo mundo chorar. Temático depois da semana da Pixar, né? Depois da treta da Pixar no Twitter. Deixa eu pegar aqui. Olha isso aqui, ó. Primeira imagem. A câmera não está... A câmera está dentro do quarto, junto com os personagens. Ela não está super distante. A gente tem diagonais pequenininhas. Nenhuma dessas diagonais é super forte. A gente tem uma sensação de estabilidade. Olha que composição... Olha que composição, amorzinho. Olha como é que ela é. Como é que essa composição é bem pouco agressiva. Cores bonitinhas, ela é toda super clara, né? Lembra que essas diagonais, elas passam essa sensação de expectativa, de agência, de coisas que vão acontecer. Então, o berço tá levemente inclinado aqui, ele ajuda com essa sensação de que isso aqui não vai ficar desse jeito, ele é impermanente, né? Aí, quando você passa para a segunda cena, você tem a câmera fora do quarto, né? Você tem... Olha os tamanhos dessas horizontais e dessas verticais aqui, ó. Você tem a sobreposição das silhuetas. Olha a silhueta cortada. Silhueta cortada. Eles estão com o gesto deles, olha, é bem vertical, é bem duro. Aonde a gente tem a diagonal, né? Onde a gente tem a curva, é só nela. Aqui, ó. Então a gente tem o contraste. Essa diagonal aqui, ela continua por causa do detalhe no chão, tá vendo? Então a gente tem esse senso, essa sensação de permanência. Essa situação é definitiva, ela não vai mudar. E você tem essa distância, você tem essa coisa do... Não tem como você se aproximar desse personagem. Ela passa essa sensação de isolamento. Olha que composição perfeita. Quando o pessoal fica falando a respeito daqueles 20 minutos iniciais do Up, que é um filme sem voz, né, sem fala, eles fazem muita parte do trabalho da narrativa desse jeito. Quando você contrasta essa imagem com a outra, olha o impacto emocional que você tem. Então, a gente precisa estar consciente desses recursos, né, pra gente conseguir fazer o impacto de vir daqui pra cá e você entender exatamente o que aconteceu. Quando você vê essa segunda imagem, você não tem dúvida nenhuma do que aconteceu. É fantástico, é extremamente bem composto. Certo? Então, pergunta perfeita. Muito obrigado. Bora, mais uma. O filme mal começa com uma facada já. Cara, esse filme é intenso.
Sula, eu sempre tive dificuldade de aplicar explosões nas minhas composições. Uhum. Mesmo que ela esteja atrás do personagem, sempre acho que naturalmente ela chama atenção demais com as cores, que muitas vezes não fazem parte da paleta. Alguma dica? Primeiro, integra a sua paleta, tá? Não tenha medo nenhum de colocar amarelo na sua composição como um todo. E segundo, a explosão em si, ela emite luz. Ela é um blocão sem contraste. Eu vou usar minha própria ilustração de exemplo aqui, ó. Mas olha isso aqui, ó. O fundo dessa ilustração, ele tem pouquíssimo contraste. A explosão em si, repara que quando ela tá atrás dos personagens, ela é só tons claros. Eu tô usando a saturação pra parecer que é mais escuro e mais intenso do que é de verdade. Mas na verdade esse fundo é todo clarinho. E aí tem amarelo na imagem inteira. Esse amarelo vaza na beirada dos personagens. Você integra a paleta. Não tenha medo de fazer esse tipo de coisa. Né? Aí, gente, a música de fundo, eu ainda não achei um esquema de música que a gente vai poder fazer sem dar problema no YouTube. Eu estou pesquisando isso ainda, aguenta. O stream deu certo muito mais rápido do que eu imaginava. Então a gente ainda tá... A gente tá construindo isso à medida que os streams vão rolando. Mas aguenta aí que a gente vai começar a colocar música direitinho, não se preocupem. Eu acho que a música de fundo foi mais tipo um violino triste falando de outro, na real. Ai, meu Deus. Eu vou ver depois o negócio do soundtrack. Eu tenho que ver se não distrai da aula também. Né? Eu nem olhei o negócio das músicas do Twitch, gente. Mas a gente faz. Principalmente para as ações que eu estiver desenhando, eu vou dar uma olhada nisso. Eu ainda tenho que fazer os emotes. Eu prometo que eu vou fazer os emotes. Aguenta. Bora, o que mais? 9h27. 9h27. Eu tenho que sair em 15 minutos. Então bora fazer mais umas perguntas rapidinho aí. Tá, tem 3 perguntas na fila. Vamos... Manda. A primeira é, Sula, é ok definir a iluminação da cena em função só da narrativa? Ou o comportamento realista da luz fala mais alto? Tipo, é ok escurecer o personagem mesmo que a luz ambiente teoricamente iluminaria mais? Gente, pode fazer a iluminação 100% a favor da narrativa de vocês. Se vocês começarem a prestar atenção o tanto que Hollywood rouba na iluminação das coisas, presta atenção, principalmente nas cenas de noite, como que você tem luzes que não deveriam estar ali. Elas estão ali simplesmente para a cena ler bem e para você ter o seu ponto de atenção, o seu ponto focal. Zero vergonha. Vocês vão fazer, se a gente vai fazer esse princípio da composição cinematográfica, pode fazer design na sua luz. A sua luz tem que se comportar exatamente como a narrativa precisa. Não precisa se preocupar com luz hiperrealista, certo? Porque Hollywood rouba demais na iluminação. Eu vou ver se eu arrumo uns exemplos depois pra gente ver como é que esses filmes não estão sendo iluminados como você acha que eles estão. Aquela coisa do o personagem pega o celular, e aí ele liga o celular, aí tem um refletor aqui embaixo pra fazer luzona, saca? Esse tipo de coisa. Não é o celular que tá iluminando. A gente olha uns exemplos disso depois. Mas pode fazer design na sua luz. De verdade. Bora! Família Addams, né, meu? Sempre aquele holofote nos olhos. Nossa, cara. A época do cinema preto e branco, a galera tinha umas liberdades com luz que era muito massa. A gente passou por essa época do cinema naturalista, que o pessoal tentou mais dar a sensação de que a gente tava na cena de verdade. Mas quanto mais a gente passou por esse cinema aventura, cinema filme de ação, mais a galera voltou a tomar liberdade com iluminação. E sim, Game of Thrones, ligue as lâmpadas. A gente gosta de ver o que tá acontecendo na cena. É massa. Que mais? Certificado de permissão, sou adorada. Sula, como eu faço uma composição que dá a impressão de vida? Tipo, desenhamos uma área interna, ela tende a parecer um mostruário de design de interiores. Você precisa começar a observar qual é a diferença. Quando você olha um catálogo da Tok Stock, ele é interiores, né? Quando você olha para o seu quarto, qual é a diferença? E aí, a gente vai começar a entrar pela verdade desconfortável, que muitas vezes o que a gente está pesquisando é essa bagunça. Quanto mais organizadinho e designed, menos natural vai parecer aquela composição. Então,
Sério, confia. Se você faz aquela bagunça no quarto, se você faz... A gente tinha um meme no Tumblr, que era o meme da cadeira. Todo mundo tem a cadeira. A cadeira cheia de roupa suja, com um monte de coisa empilhada, que a gente nunca consegue sentar nessa cadeira, porque ela é a cadeira. Então, quer fazer um cenário, um quarto ficar mais natural? Desarruma a cama, bota a cadeira. Bota um chinelo jogado no chão, porque é assim que é uma casa de verdade. É assim que é uma situação de verdade. E aí vai fazer contraste quando você encontrar um personagem bonitinho, um personagem mais ajeitadinho, que você entra no quarto dele e tá tudo muito mais arrumadinho, saca? E aí você entra no quarto do gamer e aí tem um monte de coisa e comida. E eu tenho, saca? Eu na minha mesa aqui com o meu monte de objetos aleatórios para desenho que estão sempre à mão, saca? A menina que faz a limpeza aqui me perguntou se isso aqui tinha algum significado. E tipo, não, só significa que eu sou estranha. Mas é bem por aí, saca? Então, o que vai fazer parecer natural é exatamente essa parte que a gente tem vontade de esconder, porque a gente queria que fosse idealizado. Mas é ele que traz essa naturalidade. Então, seja honesto, saca? Tipo, não, isso aqui é bagunça que tem, isso aqui é bagunça que tem. A gente tá com os nossos copos em cima da mesa porque a gente tá trabalhando a noite toda, bota os copos em cima da mesa. Eles vão fazer a coisa parecer muito mais natural. E você vai descobrir que a galera também faz isso. Então não vão te julgar tanto quanto você acha que teriam te julgar. Mas enfim, né? Opiniões sociais. Vamos lá. Sula, eu tinha uma dúvida sobre a mentoria. Queria bater um papo com você pra alinhar. Isso é possível? Acho que temos. Manda. É só isso. É, perfeito. Olha só. A pergunta era só isso. Obrigado pelo sub, gente. Então, olha só. A mentoria. Como é que a mentoria funciona? Qual tá sendo o problema com a mentoria, tá? Eu tentei trabalhar com lista de espera há um tempo. E o que acontecia é que a mentoria não fechava. Porque eu entrava em contato com o pessoal da fila de espera e ninguém me respondia. Então eu ficava com menos aluno e ficavam uns espaços vazios. Então eu parei de trabalhar com fila de espera. E o que eu faço é que eu dou prioridade pro pessoal que já é aluno. Eles têm a oportunidade de comprar os espaços antes de eu anunciar pro público. Certo? E aí, o problema... Obrigado pelo gank, gente. E aí, qual é o problema disso? Acho que tem um ano que eu não anuncio vaga pro público. Porque só o pessoal que já fez a mentoria tem se revezado para trocar as vagas. Então, como eles têm prioridade, eu não tenho anunciado os espaços da mentoria. Mas a mentoria existe. Abre vaga todo final de mês, é toda a última semana do mês. Saca? Só que é isso. Enquanto eu estiver trabalhando nesse esquema, os alunos que já foram alunos têm prioridade em cima, então eu não tô anunciando pro público. Eu peço desculpa. Eu tenho esse problema que, tipo, a mentoria, no final das contas, ela vocês estão me pagando pra eu prestar atenção. Prestar atenção no que vocês querem, prestar atenção no que vocês estão buscando, pra eu conseguir ajudar vocês nessa jornada, né? E, cara... Se eu pegar mais aluno do que eu consigo prestar atenção, vai diminuir a qualidade da mentoria para todo mundo. Então é por isso que eu costumo manter só nas 20 vagas. Se eu conseguir estabelecer o stream como fonte de renda, eu consigo diminuir a carga de trabalho e aí eu posso abrir mais 10 vagas. Mas isso é se eu conseguir me estabelecer aqui. A gente pode até pensar em colocar isso como goal lá para frente, mas nesse momento eu não tenho muito como. Eu posso tentar pensar num esquema de fila de espera. Mas eu ainda preciso saber de um jeito das pessoas responderem a tempo para eu não abrir a vaga que não vai ser ocupada, né? Eu vou dar uma pensada a respeito de como que isso tá funcionando e ver se a gente consegue fazer um jeito da gente conseguir colocar mais gente nova na mentoria. Mas eu peço desculpa, tá sendo bem jogos vorazes. A Laura tá aí de prova que às vezes esgota as vagas da mentoria em 20 minutos. Então tá... eu peço desculpa, sabe? Eu vou ver se a gente consegue pensar num sistema que a gente consegue acomodar mais gente. Mas realmente tem bastante coisa pra gerenciar daí.
e eu não quero diminuir a qualidade da mentoria pessoal. Eu também tenho uma capacidade máxima de quanto que eu consigo prestar atenção nas coisas. Dito isso, o pessoal tem pedido muito pra gente fazer portfólio review, né? Eu quero lembrar pra vocês que na última quarta-feira desse mês eu vou fazer eu ia fazer sorteio, mas eu acho melhor. Eu tava conversando com o Gui, eu acho que melhor do que fazer sorteio é fazer esse esquema de tipo, me mandem o que vocês têm lá no Discord, que eu vou dar uma olhada e a gente vai falar. Eu vou escolher alguns na hora pra gente falar. O ideal, tá? Eu vou ainda chamar o pessoal pra gente poder trocar uma ideia ao vivo aqui. Então, se vocês tiverem interesse em fazer portfólio review na última quarta-feira do mês, estejam online no Discord pra eu poder chamar vocês pro chat de áudio, certo? Que pelo menos alguns reviews eu vou conseguir fazer. Então Eu acho que a gente pode fazer um canal pra galera botar a peça. Isso. Aí a gente vai fazer um por sessão. Criar um canal pra essa última quarta-feira. Mas eu vou deixar pra criar esse canal mais em cima da hora pro pessoal ter certeza que eles vão conseguir fazer. Conseguir comparecer na sessão, né? Então vai ser. Cadê? A gente pode abrir pra eles poderem postar só no dia. Tá, perfeito. Então vai ser 30 de março, tá marcado. Apareçam lá. Eu vou tentar fazer uma quantidade boa de pessoas, mas eu também não quero correr com isso. E estejam online pra gente poder trocar uma ideia. Certo? Não, gente, a Sula não morde. Pode ficar tranquilo que a Sula não morde. Muito. Não, brincadeira. Eu tento fazer a coisa de um jeito que... eu tava falando isso pra gente lá nas outras sessões. Minha função como mentora de arte é inspirar vocês, sabe? Então eu não tenho motivo nenhum pra chegar e falar, nossa, achei tudo um lixo, vai fazer hot dog, entendeu? Vocês nunca vão ouvir isso sair da minha boca. Então fica tranquilo que a gente tá trabalhando pra construir alguma coisa, não pra destruir. Então não tenha medo de vir falar com a Sula. Certo? Rola mais uma pergunta e acho que a gente tem mais 10 minutinhos ainda. Sula, então, no geral, ilustração está totalmente ligada aos conceitos de cinema, né? Repertório é fundamental para ser criativo. Olha, sim, repertório é fundamental para ser criativo. Existe esse conceito que é muito importante a gente manter em mente. Vocês precisam entender linguagem como linguagem. Comunicação funciona de uma pessoa com a outra. Você precisa ver a linguagem sendo bem sucedida para você conseguir fazer isso no seu trabalho, tá? Cinematografia não é o único jeito de pensar sobre isso. Cinematografia é um dos jeitos de pensar sobre isso. Eu me baseio muito em cinematografia porque ele é um jeito que o mercado adotou de você fazer uma composição bem sucedida, né? Cinematografia influencia capa de livro, influencia quadrinho, influencia jogo, influencia... Por quê? Porque a população inteira assiste filme eventualmente. Nem todo mundo é cinéfilo, nem todo mundo assiste muito filme. Mas a maior parte da população consome mídia audiovisual de um jeito ou de outro. Então, essa linguagem que foi criada para TV e cinema, ela é uma linguagem que as pessoas entendem no nível bem universal. Então, se a gente vai trabalhar para esse mercado, faz todo sentido que a gente comece a entender essa linguagem. Ela é uma ferramenta pra gente. Ela não é a única, tem outros jeitos de você pensar sobre isso. Tem o pessoal que vai fazer a coisa mais design, tem o pessoal que vai fazer a coisa mais gráfica, tem outros jeitos de você pensar sobre isso. Mas pra mim, sabe, na minha experiência, cinematografia foi um jeito muito bom de começar a entender como isso tudo estava acontecendo. Então, sim, repertório. Gente, deixa eu bater nessa tecla de novo, porque eu acho isso muito importante. Existe essa cultura de que você não devia jogar jogo, você não devia sair com seus amigos, você não devia fazer nada além de praticar. E eu não concordo com ela. Você quer entender como é que isso aqui funciona? Você precisa desse outro lado. Você precisa estar inspirado, você precisa saber que tipo de narrativa você vai querer criar. E isso você vai conseguir tendo experiências de vida e consumindo as histórias que as outras pessoas estão contando. Então, saiu o filme novo, você tá cansado de estudar? Vai assistir o filme. Assiste a série. Pelo amor de Deus, olha o que foi Arcane. Arcane é uma escola de composição. Arcane é concept art que se mexe. Pra gente que tá mexendo com ilustração, Arcane é uma série que seria necessária da gente assistir a esse ponto, tá? Vai lá, sai com seus amigos, vai fazer uma viagem, vai no show, saca? Vai pra praia, vamos descansar.
Isso, quando você voltar a praticar, quando você voltar para sua caverna, para voltar a ser artista, você vai ter muito mais coisa para falar sobre do que só as coisas que estão em volta de você. Então, vocês não precisam sacrificar o resto da vida, sabe, vida social, entretenimento, porque você tem que ficar rápido, você tem que ficar bom agora, porque tudo é uma competição, trabalha enquanto eles dormem. Não, não, não. Tá dormindo? Vamos dormir, vamos descansar. A gente vai estudar às 2, 3 horas no dia seguinte, e aí você vai fazer outra coisa com o seu tempo, porque aí não machuca o pulso, não dá depressão, você consegue ficar muito mais satisfeito com o que você tá produzindo, você tem amigos, é fantástico, super recomendo, né? Então, essa é minha... Isso é realmente o que eu acredito. Eu vou aproveitar essa ocasião para eu colocar vários asteriscos em tudo que eu falo aqui, no sentido que eu falo muito baseado na minha experiência. E se tem uma coisa que eu aprendi como arte no geral, é que existem pouquíssimas regras. Toda vez que alguém fala você não devia fazer desse jeito, tem alguém, normalmente uma pessoa mais nova do que a gente espera, fazendo exatamente do jeito que falaram que não é pra você fazer e fazer dando certo. Então, é muito mais importante... Obrigado pelo sub. É muito mais importante a gente fazer funcionar, sabe? Faz funcionar em vários sentidos. Faz funcionar a nível de ilustração, a nível de composição. Faz funcionar a nível de rotina. A minha rotina só dá certo desse jeito. Sula, porque eu trabalho, eu só tenho meia hora por dia para estudar. Ótimo, faz com meia hora por dia. É muito melhor você fazer a meia hora por dia que você tem do que você não fazer nada, não é? Se a gente quer começar a fazer progresso, é essa meia hora que a gente tem que usar. Então, tira um pouquinho essa ideia do idealizado, de que a gente sempre vai fazer do jeito mais eficiente e de que rende mais. Às vezes, o mais importante é só fazer. Senta e trabalha com o que você tem, que vai ajudar bastante nesse processo. Certo? Ajuda? Acho que a gente pode mais uma pergunta? Mais uma rapidinha? Tem uma que mandaram antes aqui. Manda. Sula, dá pra usar contrastes diferentes separados em interesses diferentes na imagem? Dá. Tipo, usar vários valores simples pra mostrar as formas e usar uma saturação na maquiagem do rosto que não quebra a estrutura dos valores? 100%. Deixa eu mostrar isso funcionando. Tem um artista que a galera pira. Deixa eu lembrar o nome direitinho antes que eu fale bobagem. Mas ele faz exatamente isso. Ele faz o lance da maquiagem. Eu não sei se é ele, desculpa, não sei se eu tô dando misgender. Mas ele faz esse ele lance... ser humano, pronto. Oh, droga, maldito português. Olha aqui, ó. Esse artista, Zin Chin, ele trabalha muito com essa coisa da maquiagem ser dentro da saturação. Ela é só controle de saturação. Ela tá exatamente no mesmo tonal das coisas. Que arte fantástica. Então, o controle tonal, o controle de contraste é genial. Dá uma olhada nessa galeria. Deixa eu jogar o link aqui. E, antes que eu esqueça, né? Pra gente encerrar. A gente tá falando sobre composição. Eu tô falando muito sobre cinematografia, né? Tem uma palestra que eu dei num Utopia. Foi o último Utopia ao vivo. Saudade de sair de casa. E ela é uma palestra sobre composição e cinematografia, em que eu vou dar mais exemplos daqueles elementos de composição sendo usado e eu falo mais um pouquinho dessa coisa das metáforas visuais. E eu queria muito recomendar para vocês, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada nessa palestra, que ela tá no canal do próprio Utopia. É Utopia da Revo, mas tá no canal deles, está disponível. A gente tem o link, esse que a Zi mandou no canal pra gente. Isso. E vai estar lá no Discord, nos recursos da live, tá? Tem o vídeo do Homem-Aranha também, que é mais antigo. Caraca, esse primeiro vídeo que eu subi no YouTube. Mas dá uma olhada, que essa palestra tá mais direitinha. Eu acho que ela explicou bem. Eu tava super nervosa. Então eu peço desculpa pelo nervosismo. Eu melhorei bastante desde então. Mas dá uma olhadinha que eu acho que vai ajudar bastante. Certo? Topia. Topia é um evento de arte
A, a, a legenda não vai pegar, mas ele é um evento de arte que acontece em Curitiba, que é do pessoal da Escola Revolution, que ele é um evento muito, muito bom, tá? Eu vou dar retweet lá no perfil deles, lá no Twitter, pra vocês encontrarem eles. Eu super recomendo vocês darem uma olhada, porque esse ano vai ter. Esse ano a gente vai. Então, meu Deus, tô louca pra ir lá ver o pessoal. Certo? Gente, tá, eu tenho que fechar aqui também, que deu meu horário. Muito obrigada pela companhia. Espero que tenha sido útil pra vocês. Qualquer coisa, mandem comentários lá no Discord. E semana que vem, então, a gente vai fazer as experiências de thumb e falar mais sobre essa coisa de como que a gente posiciona a câmera, certo? Que aí vai ficar um pouquinho mais claro. Tá bom? Boa noite, gente. Beijão, galera! Eu nem vai dar tempo de fazer raid hoje, eu peço desculpa. Mas semana que vem, thumbs, tá bom? Beijo, gente! Boa noite! Até semana que vem! Tchau.